muito boa tarde, tudo de bom para você? Está no ar, seja muito bem-vindo à Rede Gospel, é uma alegria ter você aqui todos os dias. Hoje nós vamos te ensinar a cuidar melhor da saúde, daqui a pouco vamos conversar com a doutora Patrícia Olivotti. Aqui ao meu lado já está o querido Adilson e o Coronel Humberto Leão, vai falar com a gente algo muito importante que nós sempre temos curiosidade em saber. É feito um treinamento intensivo e reconhecido pela ONU justamente para que nós tenhamos segurança quando precisamos do Corpo de Bombeiros em resgates importantes, como que está acontecendo ainda lá na Venezuela. O pessoal do Brasil já voltou para cá, mas tem uma outra turma que foi, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E o Coronel vai explicar para a gente como é feito o resgate das vítimas nestes casos. E para que você saiba, nós temos uma semelhança muito grande quando falamos em terremotos e também com desabamentos, que já aconteceram muitos no nosso país, o Coronel participou de alguns deles. Então eu quero que você fique aqui para você entender esse passo a passo, para você ver a importância do treinamento adequado e, mais do que isso, da dedicação do Corpo de Bombeiros, de todos que trabalham em resgates como este, para que consigam realmente trazer as pessoas de volta com vida. No caso da Venezuela, infelizmente muitos foram resgatados, mas já falecidos, mas nós vamos mostrar para você esse passo a passo, porque ainda assim a localização de corpos é muito complicada. E existe todo esse passo a passo que você vai entender daqui a pouquinho com o Coronel Humberto Leão, que já está aqui com a gente. O Adilson está aqui comigo também. Hoje o Adilson vai ensinar a fazer uma delícia que vale super a pena você ficar aqui para você aprender a fazer. Primeiro, porque é rentável e super fácil para fazer, e uma novidade que o Adilson está trazendo para a gente, o Coronel até comentou. O Coronel, como cozinha bem, sempre fala, vou fazer esse prato, já está aqui de olho para aprender a fazer essa receita, que é uma torta fria, sabe do quê? De estrogonofe de frango. Mas se você não gosta da torta fria, o Adilson vai te dar algumas dicas também que você pode consumi-la mais quentinha. Ele vai preparar aqui pra gente a fria e vai te dar todos esses detalhes. E ele preparou uma mesa linda também pra gente, de delícias que você encontra nos buffets do Adilson, que depois já vou te passar os contatos. E você pode fazer a tua encomenda também com ele. São delícias, tem mini hambúrguer, ele trouxe coxinha creme, trouxe quibe. Olha, um cardápio de dar água na boca que você pode ter nas suas festas também. E também já pode contratá-lo junto com o buffet, porque ele tem os buffets para você. Daqui a pouquinho nós vamos te mostrar tudo. Vou conversar agora com a doutora Patrícia Olivotti, que já está na linha. Nós vamos falar de algo muito importante, eu quero que você preste atenção. Primeiro, que todas nós mulheres vamos passar, que é a menopausa. Então eu quero que você preste atenção na nossa conversa, porque existem dados de que pelo menos entre 80% e 90% das mulheres sofrem com as alterações causadas pela menopausa. Mais de 80% das mulheres percebem algumas alterações emocionais e psicológicas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né, doutora? Porque muitas vezes a gente não percebe essas alterações, não entende o que está acontecendo e, por consequência, o que a gente percebe cada vez mais é que nós muitas vezes acabamos nos perdendo e entendendo que, ai meu Deus, o que será que foi? E se esquece da menopausa que pode trazer todas essas alterações, né, Patrícia? Boa tarde, querida. Obrigada por você estar com a gente mais uma vez. Estávamos com muita saudade de você. Obrigada, Keila. Muito bom estar aqui com vocês de novo e falando sobre algo que é extremamente importante, que é a saúde da mulher, mais uma vez, né? Então, nós temos aí a incidência de surgir os problemas que a gente chama ali cognitivos, problemas de memória, de foco, concentração e até aquele famoso brain fog, que é aquela névoa mental. E são sintomas que vão surgir principalmente no período... Só um minutinho. Dá uma viradinha um pouquinho. Uma coisinha que a gente mexe, sai do lugar essa tela, né, Paty? Isso. Patrícia está arrumando ali a tela dela e eu já estou falando para você aqui, fique aqui com a gente. Ela está explicando um pouquinho para a gente de todas as alterações que nós podemos sofrer durante a menopausa, principalmente alterações psicológicas que muitas vezes são imperceptíveis e a gente não liga a menopausa com todos esses sintomas que a doutora Patrícia estava falando. Pode continuar, Paty, agora está tudo certo.
Então, o que acontece, Keila? Começam a surgir modificações na parte cognitiva, como eu estava falando. A gente começa a ir para um lugar dentro da sua casa para pegar algo, de repente você esquece. Some, às vezes, as palavras. Então, a gente está conversando e no meio a gente esquece o que estava falando. Isso, muitas vezes, vão acontecendo depois dos 40 anos, na transição menopausal. Mas o que acontece com a mulher? Pelo estresse, pela correria do dia a dia, muitas vezes vai achando que aquilo faz parte da vida dela, do envelhecimento, da menopausa que está ali presente. Ela deixa para lá a questão hormonal. Ela pensa que ela tem que ir num psiquiatra, ou que ela está com um problema mesmo ali de Alzheimer, até mesmo cognitiva, Alzheimer. E o que acontece é que muitas vezes é a parte hormonal que está precisando ser ajustada. Mas é porque ainda estamos distantes efetivamente da menopausa, né, Patrícia? Você está falando que a partir dos 40 anos já podem aparecer essas alterações. Quer dizer, como está muito distante para algumas mulheres, que pode demorar mais 10 anos para entrar efetivamente na menopausa, elas não ligam esse problema, que pode ser hormonal por conta desse período, a esses esquecimentos e essas alterações, né? Por isso é importante a frequência ao ginecologista e os exames, para que você já tenha, como médica, já tenha essa noção para poder já começar uma medicação ou uma reposição, né, Patrícia? A gente teve essa quebra aí, acabou ficando meio confuso aqui o raciocínio. É exatamente isso, Keila. Então, nós temos essa transição menopausal que ocorre na mulher, e pode surgir dos 40 anos em diante a qualquer momento. E essas mudanças que vão surgindo no nosso corpo, tanto da parte física quanto da parte mental e emocional, às vezes acaba não se ligando a um desajuste hormonal, como você acabou de falar. A gente acha que é do estresse, da correria, mas nunca vai pensar que é uma questão hormonal realmente. E aí que deixa passar. E quando você toma conta da situação, às vezes você já está tomando até um remédio controlado. E muitas vezes não precisaria disso. Seria uma questão de você passar no especialista, estar fazendo o acompanhamento, tanto dos exames ali, como a parte da própria anamnese, que você conversa com o médico especialista. A gente já vai entendendo que estão surgindo algumas modificações já de sintomas que são da transição. Porque até chegar na menopausa, eu costumo dizer que a transição menopausal, muitas vezes ela traz muito mais sintomas que incomodam do que a própria menopausa em si. E a gente fica sempre ali aguardando essa menopausa chegar, só que a transição já é o momento certo da gente atuar. Ali, nós como médicos especialistas, já entrar com a atuação, com a reposição hormonal e com a melhora da qualidade de vida, porque quanto mais cedo eu entro, melhor vai ser o meu desenrolar aí lá na frente, com 50 anos, 60 anos e daí por diante. Que eu vou diminuindo as doenças, o surgimento das doenças. Patrícia, então quando eu perceber essa irritabilidade, eu passei dos 40 anos, percebo uma diferença muito grande até no meu agir, um excesso desses esquecimentos, uma irritabilidade maior, é o momento de eu já falar isso para o ginecologista quando eu passar por uma consulta? Porque às vezes também, como não são coisas ligadas à parte reprodutiva, eu nem falo nada. Então, nesse caso, é hora de eu já falar sobre isso também com o médico, né? Isso. Então, o que vai acontecendo? Vão surgindo algumas falhas menstruais, vão surgindo situações onde você começa a ficar irritada, mas é uma TPM que a impressão que dá que é meio constante, e você perde um pouco o prumo, você estoura por qualquer coisa, você fica com uma oscilação de humor importante. Então, ora você está muito tristonha, ora você está muito irritada. Começa a surgir também alterações no seu sono. Então, você demora mais para dormir, só que durante o sono, durante a madrugada, você acorda repentinamente 2, 3 horas da manhã. Então, pode vir em algumas situações esse acordar natural, sem motivo algum, mas você pode também ter aqueles fogachos noturnos, que é quando começa a dar uma descompensação no nosso hipotálamo, ali no cérebro, ele começa a ter uma oscilação, esse termostato começa a ficar instável. E com essa queda do estrogênio, esse termostato fica instável, e aí vem, de uma hora para outra, uma sensação de calorão, daqui a pouco vem a sensação de frio na sequência. E isso deixa a mulher com um sono muito quebrado e um sono não reparador, né? Isso também a gente tem que pensar na questão hormonal. Então, são oscilações de humor, são alterações de sono, irritabilidade.
aquela questão da gente ficar também um pouco mais depressiva. Tem estudos mostrando que mais ou menos metade das pacientes ali que estão na transição menopausal pode desenvolver sintomas depressivos. E às vezes a mulher está tomando um remédio antidepressivo e a hora que a gente começa a ajustar os hormônios, ela começa a diminuir aquela dose e às vezes até ficar sem aquela medicação. Agora, Patrícia, uma coisa que eu tenho dúvida. Passou essa pré-menopausa, entramos na menopausa, parei de menstruar, efetivamente estou na menopausa. Depois desse período, para o resto da minha vida, eu vou sentir sintomas diferentes, mesmo fazendo a reposição, ou não? É só uma fase que depois passa junto com o restante dos sintomas? A partir do momento que a gente está na transição e chega na menopausa, esses hormônios vão gradativamente diminuindo a sua produção, caindo, e esses hormônios não vão ser mais repostos naturalmente. Então, se você para de fazer a reposição hormonal, pode voltar esse incômodo para dormir, pode voltar os calores, o ressecamento vaginal, a oscilação de humor. Mas tem algumas coisas, tem pacientes, por exemplo, que elas falam assim para mim: doutora, eu não sinto calor, eu não sinto nada da menopausa. Porque são coisas que, para algumas pacientes, o calor veio e foi embora rápido, então é algo que pode não voltar mais, e tem umas que nem sentem. Entendi. Só que a gente tem que tomar cuidado porque o calor é um dos sintomas. Porém, o importante que as pacientes têm que saber é que, por mais que elas achem que não está tendo nenhum incômodo da menopausa, existe algo que está mais, vamos dizer assim, que não está sendo mostrado ali naquele momento, que seria os problemas cardiovasculares que ela pode ter ao longo do tempo, problema ósseo, fragilidade óssea, uma osteoporose, que pode chegar no final a ter até fratura, demência, problema cognitivo. Então, são sintomas que não são, entre aspas, clássicos, de você falar assim, estou sentindo tal coisa, isso é da menopausa, mas sim, é da menopausa. Então, a chance da gente ter doenças cardiovasculares, demência, problema cognitivo, até mesmo tem estudos recentes falando a respeito do Alzheimer, está havendo conexões onde a falta do hormônio estradiol, que é o nosso hormônio feminino, tem dado mais propensão a quem não faz a reposição a desenvolver Alzheimer. Então, olha a importância da reposição também na parte mental. Ou seja, né, Patrícia, se eu não tiver esse acompanhamento, para o resto da vida eu vou sofrer alguns sintomas que podem totalmente ser evitados. Essa é a verdade. Por isso que é importante essa conversa com a doutora Patrícia, para você entender da necessidade de ter um acompanhamento médico, de você, pelo menos uma vez ao ano, ir ao ginecologista, fazer todos os exames, porque daí dentro dessa avaliação, ela vai te prescrevendo aquilo que é necessário para você, porque todos esses sintomas são muito individuais. É claro que existem alguns são mais comuns, como os calores, como a doutora Patrícia explicou, mas algumas coisas são muito pontuais e que só são perceptíveis através dos exames e você precisa fazê-los. Porque nós até comentávamos isso ontem, né, Paty? Porque 1/3 da nossa vida nós vamos conviver depois da menopausa. Então, se você não fizer esse tratamento adequado, esse acompanhamento adequado, você vai passar da menopausa para frente uma velhice cheia de problemas que poderia ser, problemas todos que poderiam ser evitados, né, Patrícia? Exato. Então, o que a gente tem que fazer é passar para a população feminina em geral, deixar de lado aquele tabu antigo, né, que ficou ali em relação à preocupação com câncer de mama, com doença cardiovascular, porque essa situação dos estudos que se mostraram em 2002 sobre isso, foi feito com outro tipo de hormônio, com um número de população que eles escolheram que não foi adequada e a idade que não foi adequada. Então, tudo isso mudou. O perfil de pacientes hoje em dia que a gente tem que estar tratando, de preferência, é pegar na janela de oportunidade, nos primeiros 10 anos pós a data da última menstruação, ou até antes dos 60 anos, porque se eu pegar essa população, eu vou conseguir trazer uma melhor qualidade de vida para ela e diminuir as comorbidades, até mesmo a mortalidade, né? O risco é fazer por conta própria. Se você tem um médico, o médico vai saber a maneira ideal de ser feita, a quantidade certa para você ingerir. Então, o risco é você se automedicar, é comprar essas coisas na internet, é fazer por conta própria porque a sua amiga está usando. Quando você vai e faz as consultas, como a doutora Patrícia está explicando aqui, e daí você vai ter a prescrição
ideal, de acordo com a tua necessidade, daí não tem problema nenhum. É uma vida melhor e mais tranquila nesse período também, né, Paty? Exato. É a gente tentar passar para as mulheres que não tem mais aqueles tabus como tinham antigamente e que os hormônios que são utilizados hoje em dia são hormônios que são iguais aos que a gente, semelhantes aos que a gente produz. Então, são isomoleculares ou bioidênticos. E eles, então, não vão causar aqueles efeitos indesejáveis que antigamente a gente ficava preocupada. E, nesse sentido, esses hormônios, eles vão ser... A gente vai adaptar à necessidade de cada paciente. Então, vai ser uma reposição hormonal personalizada. Então, a paciente precisa outra coisa, de estradiol, de progesterona, é outra história, porque você vai personalizar aquele tratamento e isso faz com que tudo no sentido dos sintomas, na qualidade de vida, tudo vai ser melhorada. E se ela também fizer ali melhorar o seu estilo de vida, né, com atividade física, com uma boa alimentação, só vai, um bom sono também, que é importante, só vai ajudar no tratamento, vai somar ao tratamento, né? Paty, muito obrigada, minha querida. Uma alegria ter você aqui de novo. Venha pessoalmente, estava com muita saudade de você, viu? Obrigada, agradeço também a você, Keila. Até breve, então. Gente, te ama muito, Paty. Um beijão pra você. Querida. Instagram da doutora Patrícia está aí na tela para você. DRA Patrícia Olivotti _ no final. E também você pode, tem um agendamento, porque ela atende no Grande ABC. Você pode, por esse telefone que eu vou te passar, já fazer o seu agendamento. 11 9 5185 6900. 11 9 5185 6900. Um beijo, Paty. Obrigada. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Vem pra cá comigo que eu vou conversar com o Coronel Humberto. Está com tudo certo aqui. Isso. Para nós fazermos a nossa conversa de hoje, mostrando essa maquete. Primeiro, deixa eu arrumar minha cadeira aqui, para ficar certinho. Coronel, tá tudo certo aí? Tudo certo. Seja bem-vindo, meu Obrigado amigo, mais uma pelo vez. convite, pela participação. Deixa eu baixar para ficar certo igual você, Coronel. Pronto. Isso. Olha, hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante com o Coronel, como eu te falei no começo do programa. O Coronel trouxe uma maquete aqui para mostrar para você como é que é feito o trabalho do Corpo de Bombeiros. O trabalho do resgate, de um modo geral, que é feito, em sua maioria, pelo Corpo de Bombeiros, claro, auxiliado por outros profissionais também, como nós vimos na tragédia na Venezuela, no mês de junho. E é importante que você entenda que existe um passo a passo, porque às vezes você não entende direito, você fala, não, a pessoa, ele é um policial militar, ele faz parte do Corpo de Bombeiros, ele pode fazer o resgate. Não, existem cursos específicos, formações específicas para os bombeiros, que são, como eu te falei, reconhecidas pela ONU. É um título mundial. Todo mundo que participa desses resgates, como você viu lá na Venezuela, em outras tragédias, Brumadinho mesmo, quando tivemos aqui, são os mesmos tipos de cursos. Nós vimos uma tragédia sem precedentes na Venezuela, porque foram 2 abalos, quase na sequência do outro, um dos maiores, mais fortes dos últimos 100 anos, e nós tivemos uma quantidade muito grande de mortos. O governo brasileiro mandou muitos profissionais para lá. Foram 71 homens do Corpo de Bombeiros e outros profissionais também. Eles retornaram, a gente tem até imagem da volta deles, eles retornaram neste final de semana, tá aí o pessoal chegando, só que foi assim, o avião que foi buscá-los já levou uma outra leva para lá, de mais 50 profissionais. E estes profissionais que voltaram de lá ajudaram a resgatar muitas pessoas. Foram poucas pessoas com vida que eles participaram deste resgate. Eu vou ver aqui para você daqui a pouco. Foram 14 sobreviventes que os brasileiros ajudaram a resgatar. Essa tragédia é horrível, né, Coronel? Pelo amor de Deus. E 23 vítimas fatais que também os homens do Corpo de Bombeiros ajudaram. Pra você ter uma ideia, são mais de 4.490 mortos. Esses números foram divulgados no final de semana. E são 17 mil feridos, para você ter uma ideia. Tem mais de 17 mil feridos, mais de 17 mil, quase 18 mil desabrigados. Foram mais de 770 edifícios comprometidos. Então, as pessoas não têm onde morar. É uma coisa horrível que aconteceu. O Brasil montou um hospital ali de campanha, que é chamado, com profissionais ali, levou água potável, nós levamos muitos insumos médicos hospitalares e agora também foi levado mais uma leva junto com esses profissionais que estão lá, que agora estão aguardando orientações do governo venezuelano para essa segunda etapa deste salvamento. Então é um trabalho minucioso,
que acontece também quando tem outros tipos de tragédia, como nós falamos no caso de Brumadinho, e como algumas tragédias que o coronel participou aqui, que são desabamentos de prédios. Nós temos imagens também que nós separamos, que o coronel mandou para a gente, lá do Largo do Paissandu. Não sei se você se lembra, foi em 98, uma tragédia aqui no centro de São Paulo. Caiu o edifício praticamente inteiro, tinha uma igreja ao lado. Essas são imagens do coronel trabalhando com a equipe dele aqui no centro de São Paulo. E o coronel me explicava que é um trabalho muito semelhante ao que aconteceu lá. Graças a Deus, a gente não tem muitos casos aqui de terremotos, mas o que você vê ali... eu esqueci de falar da importância dos cães também. Os cães foram lá para a Venezuela, aí também foram usados, foram 7 mortos nessa tragédia do Paissandu também. E tem gente tem gente desaparecida até hoje. Sim. Nesse do Largo do Paissandu, que foram 7 pessoas mortas e 2 pessoas desaparecidas. Daí, voltando para cá, a gente só para vocês já conhecer um pouquinho do trabalho do coronel. De quantas você participou, coronel? Mais de 10, com certeza, assim, de grandes desabamentos, desmoronamentos. Mas teve os menores, que era 2 pessoas, uma casa, coisa pequena, foram dezenas. Ao longo de 32 anos foram dezenas. Muita coisa, né? E mudou muito. Olha só, nos anos 80, que lá é 70, eu entrei no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, eu já estava em atividade fazendo buscas. Usava-se a roupa de brim ou de algodão do bombeiro, um capacetinho. Normal. Mas nada, então não tinha esse EPI, o equipamento hoje mudou, então não tinha o cão para busca, tanto que no Bombeiro de São Paulo foi em 2000, só 99, 2000, que seja o cão de busca. Que bonitinho, o cão aqui já está na nossa maquete. Já está na nossa maquete. O coronel maquete. Trouxe a maquete da destruição aqui, né, coronel? Sim. Então vamos começar. A gente tem o tradicional, que é a condução deles, o transporte. Exatamente. Mas até as retroescavadeiras, e aí entra esses profissionais que foram para Caracas, por exemplo, além dos bombeiros, teve alguns de defesa civil e teve alguns médicos. A defesa civil, ela acaba apoiando o corpo de bombeiros, por mais que ele tenha algumas máquinas dessas escavadeiras pequenas, né? A gente às vezes precisa de escavadeiras grandes. Então, aqui tem até uma escavadeira, uma réplica também que a gente utiliza, só que tudo isso tem um método. Por quê? Se você puxa com uma escavadeira uma laje onde tem uma pessoa lá, viva ou morta, uma escavadeira pode cortar uma pessoa no meio. Então isso não é sempre que você pode usar. Não é sempre. Então tem uma inspeção prévia. Hoje em dia, daí que entrou, de anos para cá, chegou o cão, além daqueles localizadores, sensores para localizar soterrado pela vibração e pelo som, usa-se isso em conjunto com o cão. E muitas vezes vai usar só o cão, que vai buscar pelo cheiro, pelo odor. Então eu chego lá e eu tenho o cão. Isso. Com o bombeiro. Seu binômio, lembra? Que é o bombeiro, mas o cão é o binômio, né? Nós, inclusive, temos no nosso canal, lá no YouTube, no TV Tudo de Bom Pra Você. Você já se inscreva no canal e assista, porque nós trouxemos aqui os homens do Corpo de Bombeiros. Com os cães. Com os cães, que são companheiros deles, que fazem esse trabalho justamente que nós estamos mostrando para você hoje. Isso. Daí eu tenho o profissional, a retroescavadeira. Sim, você tem um profissional com sensores, usando sensores. Um geofone, uma máquina que você distribui sensores, e quem está embaixo das lajes, quando bater e fazer a vibração, né, bate um toque lá, tem uma amplificação que sai alto e ele escuta que aquele local tem vítima aqui embaixo. Mas escuta, se tiver muito, se ele estiver muito lá para baixo, dá para ouvir mesmo assim? Dá para ouvir. A questão... É bem sensível, então. Sim, ele é muito sensível. O problema que nós encontramos nas ocorrências era quando você tinha muitas máquinas trabalhando em volta, caminhões, gente gritando, trânsito próximo, e toda aquela vibração atrapalhava a locação de vítimas. E, muitas ocorrências era uma bagunça, você tinha muita gente em pé em cima dos escombros. Se tem uma laje que está para romper, aquela pessoa em cima, ela pode ser a pessoa que vai pesar mais em cima da vítima. Mas daí agora, esse equipamento, ele é mais sensível. Sim, é mais sensível, e você localiza, você delimita que ela está aqui em 5 metros ou 10 metros quadrados. O cão dá um ajuste fino. Ele consegue pegar o metro quadrado em que a vítima está. Então, você vai reduzindo a área de busca. Então, num caso como esse, grandioso, como nós vimos na Venezuela, que é uma cidade. Sim, uma cidade. E o Pacaembu, que é menor, mas mesmo assim eu divido em setores. Você divide em setores e vai cada reduzindo... setor tem todo esse povo aqui. Tem o cachorro, tem a máquina, tem o homem, tem o sensor. Quando você tem certeza que não tem vítimas aqui, mas que eu tenho que retirar escombro para chegar mais perto da vítima, você usa uma retroescavadeira para tirar esse escombro pesado, sabendo que não vai machucar ninguém.
Quando você tem dúvidas, nós vamos usar o cão, tirar pedrinha por pedrinha, fazer escoras, por isso que demora usar tanto, alavanca, demora. E é uma luta contra o tempo, porque, Keila, a pessoa fica 30 dias sem se alimentar, 40 dias sem comer, mas sem água, muitas não ficam nem 7, umas ficam 9, o recorde fica 10. É uma luta contra o tempo. Cada dia que passa, menos chance de encontrar com vida. Os desabamentos e terremotos, você tem algo em comum, que são células de sobrevivência. Quando cai terra, é soterramento, você não tem espaços vazados com ar. Daí a pessoa já não consegue. O índice de mortalidade é muito alto, porque você se afoga com terra, basicamente. Mas nos terremotos e desabamentos que nós tivemos aqui no Brasil, por exemplo, terremotos não teve aqui, desabamentos sim. Ficam lajes sobre lajes, fazendo um triângulo, um retângulo. E qualquer buraquinho já entra o ar. Isso, aí sua cabeça está naquele ponto, tá passando ar, você está vivo e aguenta mais tempo. Então, pode bater, emitir sons, né? Então o bombeiro tenta se comunicar e encontraram pessoas aí sussurrando, tal. A gente viu os vídeos, foi dramático. Encontraram um menino que tinha um cachorro tomando conta dele. O menino e o cachorro junto, o cachorrinho não sai de perto do bebê. Essas fotos rodaram na internet agora, nesse terremoto, e o cachorro não abandonava o bebê e estava junto. Que lindo, foi né, muito gente? lindo, E aí o bombeiro conseguiu remover algumas lajes e chegaram neles. Só que a remoção é com cuidado. Eu até te mostrei... É muito com a mão mesmo, né? Muito com a mão, e você usando madeira. Quem diria que madeira seria tão útil, né? Escoramento não é só de ferro e aço. A gente tem uma imagem, só interrompendo, Coronel, essa imagem do escoramento. Essa imagem é justamente isso daqui que você vai ver nesse canto aqui. Isso. Os meninos vão te mostrar aqui, olha, tá vendo? A soleira, bem aqui a contrassoleira, né? Então você tem a soleira aqui embaixo, a contrasoleira na laje. Vamos virar um pouquinho assim, ó. Olha lá. Para você que está na tua casa ver bem. Isso. É exatamente, essa daqui é exatamente a imagem. Pode colocar, divide a tela com aquela foto, por favor, para você que está na tua casa ter essa ideia. A soleira e a contrasoleira. Que daí você tem exatamente... Isso daqui, você está vendo? É exatamente igual. É o que garante também a segurança dos bombeiros para que eles possam entrar nesses vãos sem que aquilo caia em cima deles também, porque senão se torna mais uma vítima do que alguém para socorrer. Então, todos esses detalhes, eles fazem durante o resgate. Então, você imagina a necessidade de você ter todo um treinamento, uma preparação, para que você saiba agir com frieza e calma. Exatamente. Porque senão você mete os pés pelas mãos, arranca a pessoa daqui com isso daqui, mata a pessoa. Então, é um passo a passo... que é bem complicado. Passo a passo. Muitas pessoas, autoridades, alguns colegas da imprensa pediram para entrar nos escombros do Largo do Paissandu naquele desabamento. Falou, gente, não pode. A área é quente, você vai pesar sobre as vítimas, você não vai aguentar caloria, você não tem o EPI nem o treinamento. O senhor tinha vários cargos altíssimos lá. O senhor vai quebrar sua perna, a senhora vai machucar aqui seu braço, tem vergalhões, vai te perfurar. Não pode. E o comandante tem responsabilidade. Lógico. Então estava sendo feito um processo de pedrinha por pedrinha, fomos achando pessoas, né? Então, na verdade, ali eram ossos e tal. A polícia científica já tinha que acessar o local. Então, eu não posso deixar uma pessoa estranha à área entrar, porque vai ter perícia científica, vai ter polícia científica. Que é perigoso também. Né? Exatamente. Tem uma outra coisa importante. Coloca na tela para mim a foto do V, porque isso também é algo que nos chamou a atenção nas orientações do coronel. Isso. Eles vão pichando os lugares por onde eles vão passando e já fizeram a vistoria. Quer dizer, para você não ficar rodando em círculos, Exatamente. né? Você saber onde foi, para ver se não tinha gente mesmo, ou se tinha, já foi retirado. Nós usamos tijolo, carvão, spray, de forma que você marca, vem vindo uma equipe. Não, gente, não entra aqui, não perca tempo, porque o local é perigoso. E já tiramos ou não tinha ninguém. E aí passa para o próximo. Essa comunicação é muito boa, porque às vezes você tem equipes internacionais de países diferentes. E também outra coisa, você pode ter um revezamento de gente ali, porque sai o pessoal, tem turnos. E pode ter uma falha, o turno que está chegando não sabe se foi ali ou não. Pode passar o serviço completo ou pode não passar o serviço completo. Agora, uma coisa que me chama a atenção, esse tipo de sinal, ele é meio que universal? Então, quando você pega os países da ONU, que vão participar dos resgates, são incentivados, são treinados, eles têm que cumprir os requisitos de treinamento e o padrão. Gente, o nosso padrão de trabalho é assim, você vai fazer um V, tem situações que você faz um X e marca, daqui saiu uma vítima, né? Uma vítima fatal, uma vítima sobrevivente, nenhuma, 0, né? Então, mas foi vistoriado o local. Então, é um padrão que você pode ter uma
O pessoal pode ir para o Japão, para a Argentina, para o México, para Caracas. E eles vão não entender nada do que o outro está falando, mas pelo símbolo eu vou saber se já passou por ali e se foi feito o trabalho que deveria ter sido feito. Exatamente. E olha só que não é só treinamento, é a mobilização. Para você ganhar o título, a certificação INSARAG, que é de resgate, busca internacional da ONU, você tem tais equipamentos? Tenho. Você consegue mobilizar sua tropa, chamar quem está de folga? Consigo mobilizar. Consegue transportar para cá? Consigo. Você consegue tudo que você vai gerar de resíduo. Eu vou gerar lixo, fezes, resto de comida. Você consegue remover isso? Porque o país já está um caos. Você vai deixar resíduos lá ainda? Então, até os nossos resíduos são trazidos de volta. Olha só, é a tal da força-tarefa, né? Então, na verdade, não é uma certificação só para eu entrar no escombro. É tudo. É todo o contexto daquilo que eu vou agir, desde a hora que eu desço do avião até a hora que eu subo para vir embora. Sim, você imagina que eles não têm o que comer. Aí eu vou lá, gente, eu trabalhei, eu preciso comer. Não, você tem que levar a sua comida que você está em busca e resgate. Trabalhou, você tem que ter a sua alimentação, porque como você vai tirar a alimentação de quem está em tragédia? Por isso que eu estou vendo aqui que tudo isso foi levado. Olha, foram 6 voos voluntários só daqui do Brasil. Isso. 60 toneladas de suprimentos, equipamentos, insumos médicos, 10 purificadores de água, porque todo mundo tem que beber água, hospital de campanha com até 30 leitos, 93 militares da Marinha, 71 bombeiros militares e 2 cães, 4 especialistas de defesa civil, 6 técnicos da Anatel. Porque a Anatel, a comunicações, o rádio vai funcionar. Imagina que você vai fazer uma busca de 9 dias num local que não tem água potável. Então você tem que levar uma forma de você purificar a água. E você chega lá, cano estourado, esgoto misturou com água corrente. E todo mundo, de todos os países, tem essa certificação de CERAG da ONU. Sim. Todo mundo aprende do mesmo jeito e todo mundo tem que levar tudo isso, essa estrutura. Exatamente. Por isso que eu conversei com vários... Isso é muito legal, né? Porque você vê a organização para você ajudar realmente e não fazer uma confusão quando chegar lá, né? Em Brumadinho, teve gente que estava triste, voltando para São Paulo. Puxa, lá o bombeiro, a polícia não deixou eu entrar. Amigo, como você vai entrar numa área que ela é controlada? Você não estava levando alimentação, não estava levando água, não estava levando purificadores, não tinha equipamento. Não, eu vou lá de mão de obra. Peraí, não é assim. Não é um trabalho individual. Não pode. Então, eu vou porque eu quero ser voluntário, eu vou. O voluntariado é bonito, mas ele tem que se encaixar. Mas uma situação que não tem nem comida nem água. Tem que se encaixar, tem um contexto para ser voluntário. Exatamente. Né? Então você viu como é complexo? Não é só a remoção de lajes, a busca, a penetração nas profundidades, fazendo escoramento. Você tem toda a logística. Esse homem vai precisar dormir, vai precisar comer, ele vai precisar tomar água, né? Você vai ter todos esses equipamentos. E o cão? Isso aqui desgasta bastante o cão. Tem cães, como a gente viu em Minas Gerais, que depois de grandes operações, ele dura mais 1 ano e morre, mais 1 ano e meio e morre. O estresse é muito alto, muito grande. Então, quando você vir todo esse trabalho e achar que está demorando muito, entenda que tem muita coisa acontecendo por trás para que um número maior de pessoas seja resgatado com vida. A gente não viu, como eu falei, infelizmente foram 14 que os brasileiros conseguiram. Mas a gente sabe que esses 14 vão ser eternamente gratos. Sim. E as famílias também que foram resgatados sem vida, porque vão poder enterrar seus mortos, coisa que muitas vezes a gente sabe que não acontece, como até hoje tem famílias em Brumadinho, como teve no Paysandu e em tantos outros lugares, né? Keila, nisso que você falou, exclusivo agora para você, primeira vez que eu vou falar isso na imprensa, hein? Eu discuti com o comandante bombeiro, que eu tenho grande amizade com ele, hoje é um amigo, mas eu discuti feio numa ocorrência que era gravíssima, porque podia cair material em cima dos bombeiros, estava com pressa, porque a imprensa está apertando, ela quer notícia, quer saber, tem que procurar, tem que achar. Comandante, se acelerar a coisa, podem vários bombeiros morrer. Era a cratera de Pinheiros, né? E aí a engenharia da obra nos ajudou, porque se você acelera muito, você já tem pessoas provavelmente mortas lá embaixo. Sem dúvida. A nossa esperança é tirar com vida. Aí você vai matar mais pessoas para salvar outras. Então ali tinha que ter paciência para seguir o método. E deu certo e foi seguido o método. Mas a gente teve que dar uma prensa, segura aí, não deixa pressão. Vamos informar a imprensa, mas não aceitar pressão. Porque a gente é desesperado, né? Quer falar primeiro. Porque tem político também, né? Governador pressionando, a imprensa pressionando. Calma, estamos seguindo o método. Senão, vai morrer mais gente. Para poder dar certo, né? Isso aí. Adorei, Coronel. Keila, olha que coisa mais linda, Coronel. A Keila tá ganhando aqui um bottom de aço. Minha mais nova amiga que trouxe para mim. Brigadista, Charlotte. Charlotte trouxe para mim, olha que lindo. O Mateu, que é o brigadista, que é socorrista, é resgatista. Como você traz aqui para o seu programa? Primeiros socorros, combate a incêndio, salvamento em enchentes e agora salvamento em terremotos. Então você já é
Eu tô sabendo de tudo. Brigadista honorária, bombeiro honorário aí. Obrigada, seu volta Coronel. agora. Obrigado, viu? Mês que vem a gente se vê. Maravilha. Vamos pensar no que nós vamos falar. Augusto, vamos aí. Tem muita coisa importante. Deixa eu te falar uma coisa. O Coronel, ele está fazendo um trabalho muito legal através do Psicoseg _ assessoria que está aí na tela para você, porque ele ministra palestras, ele ministra treinamentos também, ele tem uma equipe para fazer isso. Essa semana passada mesmo eu briguei com ele, porque ele foi com uma turma na Serra do Mar para instruir mesmo em resgates. Então, o trabalho que ele faz é também dentro das empresas, que é muito ligado à segurança do dia a dia dos seus empregadores, então, dos seus trabalhadores. Então, é importante que você converse com ele, que ele vai te passar exatamente tudo que eles têm feito através da Psicoseg _ assessoria. Mas lá no Instagram dele, no Humberto César Leão, você também tem mais informações. No Psicoseg tem o WhatsApp, tudo certinho para você conversar com ele e contratá-lo também para prestar essa assessoria para você, certo? Obrigada. Maravilha, conte com a gente. Até a próxima, fica aqui para você comer com a gente umas delícias, como sempre. Olha só que ele está aprontando tá demais. ali, ele está aprontando umas coisas maravilhosas ali. São demais. Depois do intervalo, nós já voltamos para fazer essa torta fria de estrogonofe de frango. Já a gente volta, é rapidinho. Estamos de volta, chefe Adilson já está aqui comigo, nós vamos fazer essa torta de estrogonofe, o Coronel falou que a gente inventa, mas você que inventa, né, meu amigo? Seja bem-vindo, querido. Obrigado, mais uma vez. Que alegria ter o Adilson aqui de volta. O Adilson Jantar Cego, nós vamos falar um pouco mais desse jantar hoje. Sim, certo, meu amigo? Certo. Por onde começamos? Essa receitita. Essa receita a gente vai colocar o azeite aqui para dar uma... Eu falei pro Adilson, né, para ele trazer, nós já temos pronto para montarmos, porque daí enquanto a gente coloca aqui para refogar, o frango já está pronto, você vai aprender a fazer da maneira dele o estrogonofe e nós vamos já montar também a torta. Agora, é bom fazer sempre assim, que eu vi que você já refogou o frango, né, Adilson? O frango, na verdade, está cozido e desfiado, né? Então a gente vai cozinhar ele com salsão, alho poró, cebola, para pegar um pouco de sabor, né? E aí depois a gente vai reservar um pouco do caldo, vai peneirar o caldo e reservar. Que tá aqui o caldo. É o caldo que tá aqui, isso. Nesse mesmo caldo eu vou usar para o estrogonofe. Esse mesmo caldo a gente vai... Aí a umidade do estrogonofe, a cremosidade do estrogonofe. Certo. Então aqui já derretemos a manteiga, o azeite, né? Vamos colocar um pouquinho de alho. Só um pouquinho de alho. Para mim o segredo tá aqui, é cebola, bastante cebola. Cebola não adianta, cebola, né? É o temperinho que tem que ter, o alho e a cebola, né? Né, Adilson? Não adianta, que é o mais gostoso mesmo, que fica... Dá aquela refogadinha na cebola, né? E vamos esperar dar uma refogadinha e entrar com o frango. Essa quantidade da receita, Adilson, ela rende este lanche ou mais? Ela rende bem mais que isso. É porque eu tô vendo que tem bastante frango. É, bastante frango. Eu falei, essa receita é rentável. Lembrando a você que não se esqueça que nós estamos falando de estrogonofe. Então tem creme de leite, tem a maionese, o que significa que você precisa fazer e já vender, tá? Por favor. Exatamente. Então temos aqui a cebola refogada, vamos entrar com o frango. Eu nem vou colocar todo, porque é muito frango. Eu sou bem generoso nessas questões, né? E também tem que ser bem recheado, né, Adilson? Bem recheado. Adilson deu uma dica importante que eu já quero passar para você, para a gente ir agilizando, que é o seguinte: quando você for fazer, usa a maionese da sua confiança, mas nós estávamos comentando aqui que algumas maioneses elas são muito ralas, então não fica esse acabamento bonito no prato. Então é interessante que você sempre use uma maionese de qualidade, porque você vai fazer para vender e quer que o cliente volte. Então não se esqueça disso e faça este investimento, porque não adianta nada, né, Adilson? A gente tem uma tradição com maionese, essa que é a verdade. Exatamente. Então não saia da tradição, não, porque senão você pode perder o cliente. Isso é uma realidade. E ela pode escorrer também, né? Para colocar, ela não dá consistência, ela não vai aderir à torta. E essa ficou firme, você vê que ficou acabamento bonito, ele ainda fez um desenho, tudo ficou bem bonito o sanduíche. E a aparência, a apresentação é tudo no prato, né? Exatamente. Então aqui a gente já deu uma refogada no frango, vamos entrar com extrato de tomate, né? Para dar uma corzinha, né? Adilson, vou contar para todo mundo, tá? Quanto você tem de visão, Adilson? Eu tenho 6% de visão. 6%, Coronel. A gente também não sabia. Então, a primeira vez que o Adilson veio aqui, depois que terminou o programa, eu falei assim, acho que o Adilson não gostou muito de mim, que ele estava tão sério, não olhava direito para mim. Né, Silvana, que trabalha com ele.
Ele falou, não, Keila, na verdade, eu olho assim, porque o Adilson, você não tem a visão lateral, né, Adilson, que eu tinha falado? Não, eu tenho a visão lateral, não tenho a visão central. Minha visão central ela é tampada, né? Então daí eu vi que ele não olhava direito, fazia meio assim, eu falei, mas por que será que ele não gostou de mim? Ele falou, não, Keila, eu só tenho 6% da visão. Então você que está na sua casa, reclamando da sua vida, achando que você não consegue fazer as coisas, fique você sabendo que, olha, tem desafios que os desafios estão aí para ser superados. Porque a gente já está com extrato de tomate no frango, a gente só vai controlar, na verdade, a umidade, né? A cremosidade, né? Vamos colocar só um pouquinho do caldo do frango, né? Mas é verdade mesmo, às vezes você reclama de tanta coisa, né? E a gente fica pensando, você vê o Adilson aqui, ó, o dia que, depois que ele me falou, eu fiquei tão emocionada de conhecer a história do Adilson, porque eu falei, olha só, o Adilson hoje ele tem 3 bufês, você tem, né, Adilson? São 2 bufês, né? Tem 2 bufês, ainda tem, são os 2 bufês que ele ainda atende as encomendas fora do buffet, então é uma dedicação que ele tem que a gente percebe que a visão não é empecilho. Para você não é empecilho para nada. Então é impressionante isso, porque às vezes isso serve para nós todos os dias estarmos entendendo que Deus tem propósito para todo mundo. Sim. Que não é religião, é você acreditar, é você ter fé, é você ir para cima e vencer todos os obstáculos. Né? Verdade. São 2 bufês e, além disso, eu sou responsável pelo jantar cego, né? Ainda tem o jantar cego. Então, é isso. Então tá fervendo aqui, ó, já tá bem controlada a umidade, né? Certo. Nós vamos fazer igual se faz realmente um estrogonofe, né? Ferveu, a gente vai colocar o creme de leite e praticamente desligar o fogo, tá? Certo. Depois do creme de leite você já... já desliga o fogo, né, pra não perder a consistência. Vai usar mais aqui, Adilson, ou não? Não, aí não vai usar mais. Então eu vou tirar pra não ficar muita coisa aqui no meio. O pronto tá na geladeira, Adilson? Pronto, tá na geladeira. Vou tirar para nós começarmos a montar. Agora, nós vamos usar, para fazer esse daí, nós vamos usar esse mesmo, Adilson? Pode fazer o frio ou tem que... Eu vou montar aqui umas camadas e a gente confeita esse aí que já tá prontinho. Já tá. Mas pode montar com ele quente? Pode montar com ele quente. Eu não sabia. Pra resfriar. Isso que eu queria saber. Então eu posso montar o lanche quente. Pode, depois o lanche quente. Eu coloco na geladeira para esfriar já montado. Sim, já montado. Aí ele vai resfriar na geladeira, né? Eu achei que tinha que estar frio para poder montar. Não precisa estar frio, não. Temos aqui, ó, o nosso estrogonofe, né, de frango. Vou desligar aqui. A diferença do estrogonofe é que esse daqui não tem os pedaços. Você preferiu fazer desfiado. Eu acho que é melhor para comer no lanche, até para você cortar, né, Adilson? Sim, senão depois não consegue cortar, né? Tá. Vai ketchup? Não, pode ter essas variações aí, você pode colocar. Aqui eu prefiro deixar ele ao natural mesmo. Legal. Só cebola, alho, creme de leite e o caldo do cozimento do frango. E o molho de tomate. E o extrato de tomate. A gente monta aqui, ó, lá no sul... Vou colocar do lado de cá, Adilson, para você pegar, só para ficar mais fácil. A minha mãe já comprava lá os pão, já tem o pão cortado na transversal. Em vez de ser cortado fatiado igual esse aqui, ele então fica uma fatia inteira. Então se não tem, se está com dificuldade de achar, compra o pão sem casca. Ou compra o pão com casca, é mais barato, retira a casca e vai montando aqui, ó, as camadas igual eu tô fazendo aqui. Mas faço no pão puma, né? Ou você acha melhor fazer no pão, nesse pão? Você tá falando de tipo baguete que sua mãe comprava? Não, ele é um pão de forma mesmo, só que ele não é fatiado vertical, ele é fatiado horizontal. Aí a fatia já sai inteira. Mas aqui também não tá para nada, a gente vai colocar aqui as 3 fatias, vai unificar elas, né? E aí, igual eu falei, eu sou muito generoso no recheio. Sem pena, né, Adilson? Sem dó. Não, e o aroma? Ai, meu Deus do céu. Que delícia. Adilson, sabe que eu achei tão lindo esses mini hambúrgueres, viu? Essa é o nosso carro-chefe no buffet. O pessoal adora os mini hambúrgueres. E a gente vai intercalando camadas, né? Colocando o pão. Você põe queijo, Adilson, que eu tô vendo um negócio de queijo ali? Não, não, é maionese. Maionese. Tá. Mas a gente pode pôr queijo, a gente pode fazer aquela variação, pegar o sanduíche pronto assim, até mesmo com caldo quentinho, colocar uma mussarela, colocar mais uma camada de frango por cima, mais um pouquinho de mussarela e levar pro forno para gratinar. Tá. Aí tu vai comer um misto quente. Agora, se eu quiser fazer assim, eu posso pôr também para gratinar. Só que daí eu não ponho a maionese. Aí não põe a maionese. Certo. Não põe a maionese. Mas eu acho que o diferencial é o frio, assim, que é diferente, né? Não, esse é o legal dessa receita, tu pode comer ela tanto fria quanto quente. E aí, se tu for comer ela quente, tu pode substituir a maionese pelo requeijão cremoso. Tá. É uma dica bem bacana também. Então a gente vai intercalando camadas. Esse aqui é disso? Esse aí é o Beef Wellington com chutney de manga. Tá? É versão finger food. Tá? Ai, que delícia. O Beef Wellington aqui no meio dele? É um filé mignon grelhado, né?
A gente assa na massa folhada. Nossa, que delícia! E o chutney de manga que a gente faz artesanal. Ai, chutney de manga é muito bom, hein? É vida. Nossa, disso ficou gostoso, hein? Muito bom. Combina, né? É uma combinação bacana. Muito. Igual A gente está acostumado com chutney de abacaxi. É. E aí, Sempre fazem de abacaxi. a gente faz o de manga que é um diferencial também. Legal para ser comido também com salmão. Nossa, e a massinha fininha. Meu Deus, que delícia. Nossa, Dilson, que gostoso, hein? Muito bom. Né? Não, e o aroma desse estrogonofe, vocês não têm noção. Né, Coronel? Tá sentindo o cheirinho aí, né? Sentindo o cheiro daqui. Depois pimentar no reino na hora que refogou? Isso, aí a gente finaliza certo tempero com pimenta do reino e sal. Ah, eu vi, que legal. Fica bem gostoso. Tá muito na hora. E fica mais saboroso ainda. Daí eu falei pra você do Adilson, tem os 2 buffets. Tá aí na tela pra você, nós vamos colocar Very Good Buffet. Tá aí na tela pra você. Daí tem o buffet Pirulito Bate-Bate. No Instagram do chefe, você também tem algumas delícias que o chefe faz, que é o chefe Adilson Garcia. E para você fazer o seu orçamento, porque o orçamento é assim, ele faz os salgados todos. Você faz doce também, né, Adilson? Toda a parte de doces e salgados. Doce salgado para festa. A despeito de você contratar o buffet ou não, ele faz o serviço também com todos os alimentos. Daí você pode conversar com ele pelo WhatsApp, que é o 11 99700 1795. Tá aí na tela para você. 99700 1795. Mas o buffet com tudo completo, com o espaço, tudo, também tem as 2 opções para você. Vamos lá. Aqui a gente já tem a torta pronta, já está montada, né? Mas daí eu vou deixar desse jeito na geladeira para poder finalizar. Para poder finalizar. E aqui nós temos, aqui pegou pra gente, já estava pronta lá na geladeira, a gente só vai finalizar com... Porque se você finalizar quente, vai derreter a maionese, certo, Adilson? Exatamente. Não dá para passar a maionese nele e ficar bonito esse acabamento todo. Adilson, mas se eu for servir, por exemplo, se eu encomendo com você para fazer uma recepção na minha casa, o ideal é eu fazer desse tamanho mesmo, né? Sim, o ideal é... Não fazer o menor não, né? Não, fazer a grande, né? Uma torta dessa aqui, ela vai servir aproximadamente 6, 8 pessoas, né? Isso aqui é o que, Adilson, que eu tô comendo? Esse daí é a coxinha creme. É a famosa Villeroy. Tô experimentando um pouco de tudo. Então aqui a gente tá colocando a maionese, né? Sem dó também, né, Adilson? Sem dó, depois a gente vai acertar ela com... Adilson, tem ideia de quanto eu gasto para fazer esse sanduíche? Essa aqui gasta aproximadamente uns R$60 pra fazer uma torta dessa. Eu acho legal para vender inteira, né, Adilson? Legal, vender inteira. Você que tem sua rotisseria aí, que tem a sua lanchonete também, pode servir diferenciado igual o sanduíche, né? Gelado, né? É mesmo. Vamos falar do jantar cego. Vamos lá. Você fez esse mês? Todo mês vocês estão fazendo? Então, o Jantar Cego agora está em busca de um espaço para ter o espaço próprio novamente, né? Mas nós temos utilizado aí as estruturas de hotéis para estar fazendo o Jantar Cego e nós não paramos com a parte do corporativo, né? Está tendo bastante evento corporativo. Explica para quem está em casa como é que funciona quando você termina aí, Adilson. O Jantar Cego é um jantar que ele trabalha com a parte sensorial do ser humano. Não é um jantar que eu vou ter pessoas cegas também comigo? Isso, todos os artistas que participam no Jantar Cego, no caso, são artistas cegos, né? E eles são os garçons, são as pessoas que estarão te servindo, né? Então os convidados não são cegos, mas todos os profissionais envolvidos são cegos. O que é legal é que assim, no Jantar Cego, as pessoas que têm visão, que enxergam, elas passam a depender das pessoas que são cegas, né? Então a questão de inclusão... É lindo isso. Tem a deficiência visual, né? E uma questão de empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Acho que a gente entender, né? Passa a valorizar muito mais a visão, né? E acho que é igual tu falou, né? A gente vê eles cegos com essa deficiência, né? A minha visão ela é parcial, mas no caso deles, eles são totalmente cegos. E eles que vão servir a gente. Eles que vão servir vocês. Nós vamos fazer aqui, tá, Adilson? Numa sexta-feira, o Adilson já me passou a contar. Como é que é o nome do moço mesmo? Do Luiz. Do Luiz. Luiz Rigg. E nós vamos viver essa experiência aqui no programa junto com você e contar pra você como é essa experiência. Então aqui, ó, temos a nossa torta, tá prontinha. E eu já tô até com o prato na mão aqui pra comer. Já tô pronta aqui, já comi o chutney de manga com o filé.
dentro desse croissant, que é uma delícia, essa massinha fininha. Já comi o frango. Comi as coisas que não foram feitas aqui, por isso pode comer antes da hora. Só faltou comer o hambúrguer, que eu tô de olho nele, mas vou comer depois. A gente coloca uma salsinha aqui. Finalização do prato é tudo. Lembra que a gente sempre te fala? Olha que lindo. Se eu não colocar essas rosinhas aqui, a mamãe me pega depois. Como chama sua mãe, Edilson? Dona Nilda. Dona Nilda? Aliás, a última vez, meu pai ficou... Você só falou o nome da sua mãe, eu te ensinei a fazer churrasco, não falou meu nome. Como é o nome dele? Seu Fernando. Seu Fernando do céu, um beijo pro senhor, Deus te abençoe. Dona Nilda também, um beijão pra senhora. Tá aqui, ó, a flor do jeito que a senhora pediu, hein? A senhora pede. Tá aprovada, ó. Corta pra mim. Você vê, né? Vamos fazer a parte mais difícil, né? Que acho que é comer, né? Ô, Adilson, mas essa flor é o quê? Cenoura? Essa aqui é uma flor feita com cenoura, né? E olha essa que aqui coisa é mais linda. Tradicional, feita com a casca. Como será que é feita essa? Da próxima vez, deixa pra você fazer aqui pra gente mostrar. A gente faz uma hora, sim. A gente faz Artista uma graça. plástico, É linda. Gastronomia com a arte plástica. Não, você sabe que eu tava tentando ver se era cenoura mesmo, porque o jeito que ela foi cortada, olha que bonita. Né? Ela vai ficar orgulhosa de você, ó. Falamos o nome de todo mundo e ainda botou a cenoura aí. É a fonte de inspiração, mamãe. Olha, gente. Não, e é puro recheio, dá uma olhada. Então, olha, se você quiser frio, vai perder a essência da ideia do prato, né? Mas tudo bem. Que a ideia é te mostrar o estrogonofe geladinho. Eu lembro quando tinha aniversário lá em casa, a gente já falava, mãe, vai ter aquela torta fria de frango, né? Então, a gente já esperava o aniversário Daí era só de frango, agora você já deu uma incrementada e já mudou. Não é só de frango. De frango a gente já conhecia, mas de estrogonofe não. Sim. Vamos experimentar um pedacinho? O que eu tenho pra você, o olho humano nunca viu. E não é fake news. Bom, hein? Uma delícia, porque ela fica levinha. E bem temperadinha, Adilson. Que delícia. O tempero da Adilson é demais. Olha, gente, coronel, você vai gostar. As crianças também, viu? E as crianças lá do Switcher também vão gostar. Crianças, vocês vão gostar, viu? Tá bom, hein? Olha. Charlotte Mateu, olha só. Muito bom. Que delícia. E dá pra sentir o temperinho, a cebola. Tudo. Ai, gente, que gostoso. De leite. Ai, meu amigo, de novo, você tá de parabéns, hein? Você que vai fazer o cardápio de jantar cego? Sim, eu faço o cardápio cego. Aqui também você vai fazer? Sim, a gente traz algumas novidades aí pra vocês. Tá? Eu vou chamar algumas pessoas, então. Legal. Pra gente trazer essa experiência. Quer vir, coronel? Vamos vir no jantar cego? Vamos. Vou chamar alguns dos convidados que vêm sempre aqui, que estão mais próximos da gente, pra viver essa experiência também. Legal, vai ser um prazer. Pra mim é uma maneira de nós valorizarmos os outros, né? E a gente entender que todos nós temos limitações. Eu sempre falo isso. Às vezes eu enxergo melhor que você, mas tem coisas, por exemplo, que eu não faria jamais, que é cozinhar como você cozinha. Então, cada um tem a sua limitação. Mas Deus tem dons muito maiores do que as limitações para todos nós. Por isso que a gente tem que ter essa troca para nós respeitarmos a limitação do outro e sermos respeitados também quando temos dificuldades. Você fala assim, mas eu já cansei de explicar, Não, você explica quantas vezes forem necessárias. Porque a pessoa não entende daquela forma, ela vai entender de outra maneira. E daí você troca as experiências. E esse jantar é uma ideia linda que eles tiveram e que a gente quer fazer de tudo para que se expanda, de forma que em todos os lugares do país nós tenhamos essas experiências para que as pessoas aprendam a respeitar o outro. Que isso é o mais importante para convivermos bem em sociedade, né, Adilson? Sem dúvida. Obrigada, meu amigo. Obrigado. Então, nós vamos montar um jantar, assim, uma mesona com umas 6 pessoas. Legal. Fica aí o convite. Até mais, né, Adilson? Vamos pensar. Vou pensar aqui nessa história. E daí você vai acompanhar tudo com a gente, como sempre. Uma alegria ter você com a gente todos os dias, viu? Que Deus te abençoe. Lembrando a você que daqui a pouquinho o nosso programa de hoje já vai estar lá no nosso canal, no TV Tudo de Bom para você. Acompanhe, curta, compartilhe. Nossa conversa com o coronel, essa receita deliciosa. Nossa conversa com a doutora Patrícia. E olha, a gente se vê amanhã, tá? Amanhã, às 2h30 da tarde, tem mais Tudo de Bom pra você. Amanhã é dia de Trocando Ideias, estamos te esperando. Um beijo, Deus te abençoe. Tchau, tchau.